Olá, pessoal do MyHubcast, estamos aqui num novo episódio e vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Aqui a gente chama convidados para conversar um pouquinho sobre o seu processo criativo, seus desafios no dia a dia e suas grandes criações. Hoje, em parceria com o Mabook Club, a gente vai falar novamente sobre livros com um convidado que já esteve aqui no nosso canal, conversou sobre o livro dele chamado A Implacável, um livro fantástico. E se você ainda não viu essa nossa entrevista, o link está aqui embaixo para você ver essa entrevista sobre esse livro, especificamente sobre o processo criativo da Implacável. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado para você fazer uma publicação, né, o mercado do livro. Rafael, que tem experiência aí em publicar, em participar de feiras, vai trocar aqui uma ideia com a gente. Bem-vindo, Rafael. Marcela, que bom revê-la, muito bom falar contigo de novo. Foi um ótimo papo da outra vez. Eu estou super animado para essa nossa segunda rodada com um assunto que eu adoro, como adoro também falar de criação, de literatura. Então, aqui é um espaço em que eu me senti muito à vontade, que é onde tudo isso que eu adoro pode ser dito com tranquilidade, e é um espaço maravilhoso que você criou aqui. Obrigado por isso. Obrigada. Prazer nosso ter você aqui de novo. E vou começar perguntando uma coisa que a gente falou um pouquinho no final da outra entrevista, que foi o modo como você decidiu publicar A Implacável. Você já tinha vários livros publicados de diversas formas, né, por editais, né, e dentro também de estrutura de, se eu não me engano, de empresas que te contrataram para que você fizesse livros específicos para elas. E aí você decidiu entrar aí nos e-books, fazer pelo Amazon no Kindle KDP, né, o Kindle Direct Publisher. E eu queria entender com você como é que foram essas experiências de diferentes tipos de publicação e o que, que para você vale mais a pena? Como é que você pesa essa balança? Boa questão. Você falou de vale a pena. Toda vez que eu ouço esse termo, eu lembro do Fernando Pessoa, que disse: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu Aham, acho que, em termos de publicação, tudo vale a pena. Eu já fiz um pouco de tudo em termos de publicação, e eu acho que tudo valeu a pena. aham, Algumas coisas valeram a pena por experiência. Por exemplo, o primeiro livro que eu publiquei em 2005, eu não tenho nenhum exemplar aqui. Os meus dois primeiros livros, eu restei com um número muito reduzido de exemplares. Um de 2005, um de 2008. Ou já até completando aniversário aí, esse de 2005. E foram livros, o primeiro eu fiz da forma que era uma forma que, no momento, me parecia ideal. Eu era um jovem escritor, né? Em 2005 eu não conhecia mercado, não conhecia o funcionamento das coisas. Um amigo aqui da cidade, que era um vereador, o Miguel Júnior, ele me chamou e falou assim: você que escreve, não está na hora de publicar? Eu falei: mas como? aham, Porque eu conhecia outras pessoas que já tinham publicado aqui em Araxá. Araxá é uma cidade pequena, mas sempre teve um cenário muito forte. Só que eu fazia parte de um grupo de pessoas que publicavam basicamente em blogs. Eu tinha um blog no IG, na época eles aham, chamavam o blog do IG de ok. Plig, e aí Aham, eu, durante aquela 10 época. anos, há tempos atrás, É, hoje voltou na moda agora, acho que é o Subtrack, eu acho que está na moda, aham, que é uma experiência que eu vivi intensamente lá nos anos 90. Escrevi um poema, publicava, não tinha redes sociais de verdade, assim como temos hoje. Tinha o Orkut, estava surgindo nos anos 90 ali. Então, sim. as pessoas entravam em blogs para ler. Eu tinha um monte de poemas num blog. E aí as pessoas aqui em Araxá publicavam de uma forma muito interessante. Elas iam numa multinacional que temos aqui, batiam lá na porta, sentavam, tomavam um cafezinho e falavam: olha, eu sou poeta, tenho um Aham, livro. Eles falam: beleza, faça um orçamento, vamos conversar. Essa empresa se chama CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, uma multinacional, maior produtora de nióbio do mundo. Está aqui aham. do lado. E aí o Miguel Júnior, esse vereador, falou assim: ah, mas seus amigos foram lá na CBM, conseguiram. Você, se você não tiver seguro, quem sabe dê certo. Fomos eu e o Miguel lá, levei impresso um calhamaço de poemas, e eles falaram: não, não quero nem ver isso não. A gente Ah, quer não. te apoiar. Eu pensei que tinha que ir lá mostrar o poema, Aham. o não, vamos publicar, mostra.
depois nós queremos uma cópia. E aí eu nasce o meu primeiro livro assim, mas eu não tinha noção nenhuma, porque eu Uhum. via as outras pessoas da cidade publicando e pensava assim: o Brasil tem 200 milhões de habitantes, que é o que muita gente ainda pensa, tem 200 milhões de habitantes, qual será uma tiragem boa para um livro hoje? Na É. época eu pensei, será que se a gente fizer uns 10 mil, tá bom? E eu fui conversar com algumas pessoas para fazer orçamento, alguns amigos que já tinham publicado. Eles falaram: eu publiquei 250 e estou há 2 anos com 100 livros parados aqui. Aí eu pensava: não, mas num país de 200 milhões de habitantes, nós vamos fazer 250 livros. Por fim, eu fiz 500 livros. Então, a minha Aham. primeira experiência é um caminho que existe ainda hoje, é um caminho que funciona, é você ir numa empresa, uma empresa que tenha esse espaço e que esteja aberto a isso, e sentar e falar: olha, eu sou escritor e eu queria um patrocínio aqui, por exemplo, depois, ó, mais uma vez está aqui, ó. Aham. Deixa Legal. eu ver se esse aqui também, ó. Fui Sim. atrás da empresa, bati na porta e falei: olha, eu tô com um novo livro, vocês têm interesse em me ajudar? O que que a empresa quer em troca? Qual que Uhum. é a contrapartida social? Contrapartida, E exatamente. aí, por exemplo, esse aqui, ó, veio depois e sim, 10 anos depois, e eu segui o mesmo caminho. Mandei para uma editora, que chama Editora Gulliver, e Uhum. mandei para a empresa, pedi patrocínio em várias empresas, umas 5 ou 6. Fui lá, falei: "Ó, sou um escritor, queria publicar, já publiquei um livro antes", e mandei para uma editora, que é a Gulliver, que tem sede em Divinópolis. Aí a editora Gulliver falou: "Gostei muito, queremos publicar seu livro, vamos investir um dinheiro", que isso já se chama publicação tradicional. Uma Uhum. editora compra a sua ideia, assume a liderança, vai te dar dicas, vai falar: isso aqui não está legal. Eu dei sorte que eles aceitaram a história como estava. A única alteração que eles fizeram foi uma nota do editor na última página. E aí o que, que aconteceu? A empresa logo em seguida patrocinou. Então esse livro saiu, tem 2 edições, uma com patrocínio que a empresa fez, falou: olha, nós vamos fazer também, já que a editora comprou a ideia, nós vamos comprar também. E a edição da empresa eu distribuí nas escolas e fiquei com uma edição inteira. Então, 2 formas de publicar aqui que eu mostrei. Uma foi a primeira, batendo uma empresa. Eu não era conhecido por uma editora ter interesse no meu trabalho. Eu não tinha ganhado nenhum prêmio, não tinha feito nenhum tipo de ação extraordinária que alguém pudesse se interessar, porque é caro, né? Alguém vai investir. E o E livro aí não eu fui. estava em lei de incentivo, né, Rafael? Assim, a empresa e você não fizeram através da lei de incentivo, nenhuma lei de incentivo, foi meio particular, vamos dizer assim, eles bancaram o seu projeto. Exatamente, Tá. porque logo depois, esse livro aqui é de 2013, logo depois ficou muito forte dentro dessas empresas a ideia de que nós patrocinaremos, mas você faz um projeto, vê a Lei Rouanet, e aí Aham. nós iremos abater. Esses dois aqui e o primeiro foram por fora de projetos. É um caminho que Sim. existe, cada dia mais difícil, porque as empresas hoje esperam que você faça um projeto, Uhum. prepare ele, apresente, e aí com esse projeto o Ministério vai liberar, né, o Ministério da Cultura vai liberar que você capte recursos, aí os recursos serão abatidos nos impostos da empresa. Nesses dois aqui, o caminho foi diferente, foi de patrocínio direto, e algumas pessoas aqui conseguiram assim, e conseguiram em outras empresas. Você bate na empresa, o dono, às vezes, ou a pessoa responsável que está nessa área, geralmente uma pessoa apaixonada por arte, é uma pessoa que está ali atrás de projetos. Uma coisa que as pessoas não percebem, mas a empresa está relacionando o seu nome a um produto que vai circular nas escolas. É um produto que aqui, ó, 10 anos depois eu estou falando o nome da empresa e mostrando aqui, porque eu sinto que eu tenho esse compromisso com a Sim, empresa que sim. apostou na ideia, contratou um ilustrador bacana para fazer um trabalho, fizeram do jeito que eu queria. Aí eu dei sorte, porque aqui eu tenho 2 modelos. Uma publicação por editora, que é a Gulliver, está nos últimos exemplares, lá no site da Gulliver, está no finalzinho. É um livro que a edição está acabando agora. E uma edição que saiu por patrocínio direto. Legal. E como é que foi essa experiência agora com o e-book pela Amazon? Eu vou te falar que eu tenho 4 livros, né. Meu primeiro livro foi em 2019,
2011, e eu mandei, também não conhecia, também não, né, não era conhecida, nunca tinha editado, né? Fui fazer um intercâmbio lá fora, voltei com uma ideia de fazer um livro-jogo de perguntas para as pessoas se conhecerem, trocarem, baterem papo, porque eu senti. O meu sentimento é que, quando eu voltei, eu conversei e conhecia os meus, entre aspas, novos amigos internacionais, né, do intercâmbio, muito mais do que eu conhecia minhas próprias amigas ou amigos aqui do Brasil. Porque aqui você vai para um bar, você vai para um cinema, para um teatro, você fica fechado em sala escura, depois você janta, come alguma coisa, né, e tal. Mas tinha se perdido um pouco, eu sinto, aquela coisa de você sentar e olhar no olho e, tipo, qual a sua opinião sobre isso, né? Qual a sua visão política, econômica? Né, aquela coisa que você entra mais a fundo no que a pessoa pensa, gosta, faz, deseja, e coisas básicas. Qual que é a sua cor favorita? E eu não sabia das minhas melhores amigas. E eu voltei, eu falei: "Gente, eu conversei mais", porque lá na época também não tinha na época que eu fui não tinha celular, né, não tinha internet no celular, muito menos. Minha mãe me ligava pelo telefone fixo, se me achava no quarto, me achava, se não achava, não falava, né, era aquela época. E eu voltei com aquela coisa, e eu falei: "Cara, eu quero fazer um livro em que seja, assim, entre aspas, um puxa-assunto", que naquela época ainda não estava tão, assim, divagado, né, ou forte como hoje em dia, mas aí eu criei, o livro das perguntas, e criei um personagem que é Hum, o ovo, né, que é a primeira pergunta: "Ovo, a galinha?". Então eu tá. criei, assim, bonitinho, com ovo, não sei o quê, tem ilustrações e aquela coisa toda aqui, com várias perguntas e com regras, do meu bolso. Porque o que que aconteceu? Eu procurei várias editoras, recebi 25 nãos, durante 2 anos, porque a editora leva um tempo, pede um tempo, né, aquela coisa toda. Consegui uma editora de médio porte, mas que eu tinha que pagar. As editoras grandes, aí você falou de tiragem, né? As editoras grandes, quando elas bancam, pelo que eu senti, é de 1.000 a 3.500, 3.500 quando tem o âmbito nacional, né? Aí pega, dá aquela capilarizada, manda para vários estados, várias livrarias, e 1.000 quando quer fazer um soft, né? Uma abertura soft aí do seu livro e sentir. Agora, eu fiz 1.000 exemplares, né? Eu pagando e a editora ali, tendo, assim, uma interface ali, mas que na época não foi nem tanto. E depois chegou 2019, então de 2011 para 2019, e aí chegou 2019, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu fiz ele pelo Kindle KDP. Aham. Falei: "Eu já tenho um arquivo, eu já tenho as imagens, eu já tenho tudo, eu só vou mudar, assim, o formato, diagramar não sei o quê, eu já tenho esse livro, vou colocar na Amazon". Coloquei, foi minha primeira experiência. E depois eu fiz na Amazon, que a Amazon tem on demand, né, então ele tem o paperback, que é o livro, assim, né, com, né, mole, e tem a capa dura, só que não no Brasil, não existe esse on demand no Brasil, só lá fora. Mas eu fiz e publiquei lá fora, divulguei lá fora e tal, então foi bem legal. Foram as minhas experiências aí. Então hoje eu tenho 4 livros no Kindle, pelo Kindle KDP, e esse aqui, o único que eu publiquei por editora. Agora, se eu fosse fazer um novo agora, ou eu pegaria, como você falou, uma lei de incentivo, e iria com uma empresa, ou iria diretamente numa gráfica. Faria uma edição, né, mais limitada, como você falou que seus amigos fazem, 250, 500, por aí, e iria na cara e na coragem, eu mesma, vamos aí, né, para sentir, fazer, né, um lançamento soft aí, e depois, se eu conseguisse, aí ia tomando outra proporção. Qual foi sua experiência com o KDP? E uma dúvida, você foi para qual país, para eu ter uma noção? Ah, Essa você publicaria? você configura no Kindle KDP em diversos países. Ah. Ah, não, eu falo a sua experiência de morar fora, Ah, que de você intercâmbio, eu fez. fui para os Estados É, Unidos, fui para Missouri, bem central, ali numa cidade menorzinha dos Estados Unidos.
Sim, porque lá nos Estados Unidos esse on demand, ou sobre demanda, É, funciona muito bem e muito muita bem, se falava que chegaria aqui, e era uma expectativa e ainda não chegou, né, seria muito bom ele exato. chegar por aqui. Eu acho que é um complicador muito grande para as editoras, né, então tem uma questão de mercado que eu acho que tem uma trava nesse sentido, mas sim, eu subi o meu livro no Kindle, no forma feito pelo próprio aplicativo deles, o Kindle Create, e depois você tem que subir um arquivo diferente, porque você fazer, né, um livro, né, é tamanho diferente. Eu estava até tentando ver se eu achava ele aqui, e não estou vendo ele aqui, porque eu queria mostrar para você. Desculpa, agora eu não tô vendo ele, mas eu publiquei, eu comprei meu próprio livro para trazer aqui para o Brasil e para ver se eu vendia também. Mas bem interessante. E eu refiz a diagramação completa, e lá, é claro que tem um custo um pouquinho mais elevado, porque eles fazem por demanda, então comprou um, eles imprimem um, e a qualidade boa, assim, eu gostei da experiência. E valeu muito a pena. Então isso quer dizer, eu não tenho o custo de produção, facilita, e a pessoa compra um valor um pouco mais elevado, é claro, os royalties são maiores, né, eles ficam com os royalties maiores, porque tem esse custo, né, da gráfica, mas isso inclui no preço. Mas foi bem interessante fazer essa experiência, porque eu consigo vender em diversos lugares, né, então É, e e tem benefício. estoque, né, sem estoque, que é uma boa. E tem gente que gosta do físico, né, assim, tipo, até eu lancei esses livros aqui no e-book e pessoas, principalmente 50 a mais: "Não, mas quando é que vem o físico? Eu quero físico". Eu falei: "Ih, o físico ainda tô vendo, eu tô lançando o e-book primeiro". "Ah, tá, então quando você for o físico você avisa". Mas foram experiências completamente diversas, mas eu queria saber a sua opinião. Eu tive depois que eu fui fazer o meu primeiro livro, para você entender, eu fiquei um pouco decepcionado. Cheguei aqui em casa com um pacote de 500 livros, coloquei no chão, marquei um lançamento, vendi, depois fiquei com 300 livros aqui. E aí, ao longo de um tempão, eu fico com aqueles livros tentando desovar aquilo, era uma coisa difícil. Era poesia, que todo mundo ama poesia, todo mundo que você falar gosta, lê, ama, mas ninguém compra. E aí É, eu fiquei meio é decepcionado com complicado. a minha primeira experiência, e essa Aham. com a empresa bancou, foi bacana, eu não investi, não estava perdendo financeiramente, mas tinha a frustração de ter os livros e não conseguia. A cidade é pequena, não tinha muito por onde ir. Mandei muito livro pelo correio, mas eu fiquei meio decepcionado, e aí o meu segundo livro eu fiz ele em casa, com capa de papelão, muito inspirado numa experiência argentina que eles chamavam lá de cartonaria. Ali houve uma série de problemas, né? A Argentina enfrentou uma série de problemas ao longo dos anos 90 para a virada dos 2000, e é um país que lê muito e que há muitas livrarias, e para não deixar o mercado desaquecer, muitas editoras mesmo estavam fazendo livro com capa de papelão, eles chamavam de cartonaria. Pegava caixa de papelão, fazia a capa reciclada, miolo reciclado. Eu fiquei encantado com essa ideia e pensei, meu próximo livro vai ser 100% artesanal, feito em casa. Eu saí na rua com um grupo de amigos, eu falei para eles, olha, vou fazer meu livro de papelão, e se vocês me ajudarem a recortar papelão, costurar, que tem que costurar mão a um, nós fazemos uma antologia. Então, o segundo livro, eu fiz a curadoria, convidei os amigos, cada um me mandou uma série de poemas e nós fizemos o meu livro chamado Elefante e um segundo livro que chamava-se Forceps, porque Aham. pareceu uma ideia boa e fácil. Aí eu pensei, eu vou fazer 250 livros em casa, eu vou pintar um a um do meu. E os Nossa, meus amigos vão me ajudar e nós vamos fazer 250. E como foi é que como é um que foi? passo a forceps para fazer isso. Porque na hora de fazer, todo mundo sumiu e eu saía sozinho para ir no supermercado fazer compra, optava sempre pelas caixas de papelão. Então há muitos caminhos. Um caminho foi o artesanal. Eu achei que eu fiquei muito. Eu fiquei assim, há um mercado gigante onde o livro circula. Você vê os livros nas livrarias, você vê os livros nos sites, e eu com os meus livros todos aqui dentro de uma caixa no chão. Hum. Então, eu fui fazer o meu livro e eu fiz um lançamento, vendi tudo, eu sobrei com um que eu tenho aqui.
mas foi um processo de um a um, tem um diferencial, algumas pessoas ainda fazem. Recentemente eu fui num festival, a Aline Tavares, a escritora Aline Tavares, aqui mineira, ela faz livros artesanais que quando eu tenho 2 dela, eu vi, eu pensei, meu Deus do céu, que vergonha dos que eu fazia. Mas aí eu fui fazer livro artesanal e existe um Legal, mercado para quem está querendo publicar. não Se for um sabia. estilo como poesia, que a abertura é menor, que é um tipo de público mais específico, um nicho muito mais reduzido, funciona. Mas aí o que que eu fui fazer? Voltei com tudo, fui nas empresas, aí veio uma outra opção que é uma opção que me agrada. Eu Aham, quero muito e busco muito seguir no caminho da publicação tradicional. Eu quero mandar para uma editora e eu sonho muito que uma editora aprove, como foi o caso da Gulliver com Gertrude Sabe Tudo. Foi uma aham. experiência boa de um editor sentar comigo e falar: nós estamos investindo, então nós vamos te aconselhar, porque o caminho para um investimento desse não se perder é esse, esse, esse. Aí foram atrás do ilustrador, o Guto Paixão, teve toda uma estrutura. Aí o segundo eu fiz totalmente desestruturado aqui com os amigos cortando papel na madrugada. Aí um caminho bacana que é Aham. via leis de incentivo. Ó. Esse aqui foi a Lei Aldir Blanc. Aqui em Araxá nós temos uma lei municipal também, que é um caminho ótimo, chama Lei Calmon Barreto, que é um caminho que muita gente desconhece. Uhum. Aqui, nos últimos anos, eu e a minha esposa, nós fizemos projetos, no último projeto que saiu, nós aprovamos uns 10 projetos fazendo para amigos, porque tinha uma verba grande e as pessoas não sabiam, era fazer um projeto, apresentar, o dinheiro vem via lei. Aí eu fiz esse livro, ó, que é um caminho que anualmente se abre, em que há um financiamento por lei de incentivo, nesse caso aqui foi a Lei Aldir Blanc. Aham. Eu ganhei o dinheiro, ganhei o investimento, Legal. aí eu fiz igual você fez. Peguei o dinheiro, fui atrás do meu amigo, o Tom Lima, um grande ilustrador, um Ilustrador. tatuador, fez minha tatuagem. Fiz um acordo com ele, falei, quanto que você cobra para ilustrar o livro, quanto que você cobra para a gente entrar nessa aventura de live, divulgar o livro, e é um caminho que anualmente aparece. Recentemente a lei estava aberta aqui em Araxá, Uhum. a Calmon Barreto e a Aldir Blanc. Aí olha para você ver os caminhos. A contrapartida desse livro foi distribuí-lo gratuitamente. Aí uma editora, o grupo editorial Quimera, falou: e podemos fazer uma segunda edição reilustrada do livro? Pô, Outro legal. caminho. Ó. Aham. A editora faz sobre demanda. Elas tem, eu acho que ainda tem, um clube do livro, tinha 30 assinantes, alguma coisa Uhum. assim. Eles fizeram uma edição de 30 para cada um dos assinantes. Ficou uma edição bonitinha, novamente ilustrada. Esses clubes do livro que fazem isso são super interessantes. E aí eu ganhei uma segunda edição, completamente diferente da primeira. Os Uhum. 30 assinantes ganharam o livro e o livro fica num site para venda sob demanda. Então, se alguém quiser comprar, entra lá e encontra. É um caminho. Eu mesmo poderia ter colocado ele para venda sobre demanda. A pessoa compra na hora, eles imprimem. Eu já comprei ele em outras ocasiões. Vem sempre no mesmo padrão, aparece bonitinho. Sei. E é um caminho que um autor pode fazer. Existem vários sites, por exemplo, o iClap, que nós temos aqui no Brasil. Não Esse conheço aqui é um outro. esse. Você Ai, Clepe conhece? Então, não. o iClap é uma sobre demanda. Você Ah, tá. coloca lá o seu livro por conta própria, alguém comprou, eles imprimem na hora. Tem Legal. outros aqui. Tem uns Aham. 5 ou 6. Esse aqui não foi o iClap. Essa aqui foi feito por um outro grupo, que é a mesma coisa. É uma gráfica. Você Entendi. compra, o arquivo está lá, eles imprimem. Então, não tem nenhum livro desse pronto. Se você compra, ele aparece. Fica um pouquinho mais caro, como você É, disse, isso. um pouquinho mais caro, mas a pessoa fala: nossa, aquele livro seu do gatinho, eu queria muito, como que eu consigo ele? Quando você distribuiu de graça nas escolas da cidade, eu não achei. Existe essa possibilidade da pessoa entrar lá e comprar ele sob demanda. É um caminho que me interessa, ainda que eu esteja buscando mesmo o caminho que eu buscaria hoje. Respondendo sua pergunta, Marcelo, o caminho que eu buscaria hoje foi o caminho que eu segui por esse livro. E é uma coisa que eu tenho tentado. Esse Achados livro aqui, perdidos. Aham. Achados e Perdidos, é um caminho que eu segui, que seria o seguinte: eu escrevi esse livro,
trabalhei nele durante muitos anos e, ano a ano, eu estava mandando ele para concursos literários. Mandei para vários. Eu olhei aqueles concursos, para quem quiser esse caminho, tem que olhar o concurso, ficar muito ciente que aquele concurso premia esse tipo de livro. Uhum. É um caminho dificílimo. Esse livro concorreu com 400 e poucos, eles colocam lá no site o número. E aí é o caminho que, ao ganhar um prêmio, a maior parte deles dá para o autor, entre aspas, a publicação. Tem um valor em dinheiro e a publicação. Desde Legal. então, eu tenho tentado esse caminho, porque aí eu fui publicado pela CEP, que é uma Hum. editora super profissional, bacana, com uma estrutura maravilhosa, só que é aquele caminho dificílimo. E eu mandei esse livro, igual você, eu mandei esse livro para umas 7 ou 8 editoras. E eu ouvi não de 7 ou 8 editoras. E aí eu pensei, mas não vou desistir. Tá aqui o prêmio CEP, era de graça, eu me inscrevi. Escrevi ele em outros prêmios, que ele passou despercebido, não ganhou nem nada. E aí, de repente, recebi um e-mail: parabéns, você ganhou o prêmio CEP, cadê sua conta? Nós vamos depositar o dinheiro e a publicação do livro vai caminhar, vamos apresentar para você a ilustradora. É um caminho Legal. difícil. Sim, mas difícil tudo é, né, Rafael, assim, para difícil assim, difícil tudo é, se a gente não for fazer, é por isso que você falou, tem lá, tá aberto, vou tentar, não vou desistir. Esse que é o mindset que eu acho que é o mais importante nesse sentido, né, cara, por que que não, né, por que que não tentar? Eu recebi 25 nãos, você mandou para 7 editoras, recebeu 7 nãos, e vamos que vamos fazer acontecer, de alguma forma vai sair, né, de alguma forma o negócio sai. E há meios, né, o que a gente está conversando aqui são as diversas, né, possibilidades disso acontecer. A minha experiência com o Kindle foi o seguinte, ela não tem custo, né, claro que você pode contratar um revisor, um tradutor, se você quiser colocar em outra língua, você pode contratar um ilustrador, se o seu, né, capa, não sei o quê. É claro que você, né, pode contratar algumas pessoas para te ajudarem nesse processo, mas tanto eu quanto você, a gente fez as capas inteligência artificial, e são capas bonitas, são capas, né, que são interessantes, né, eu fiz a minha revisão com, existem alguns aplicativos para isso, como a Clarice, por exemplo, e outros aplicativos que fazem correção, mas eu usei própria inteligência artificial para corrigir gramaticalmente, né, e erros que eu posso ter tido que o Word não pode ter, né, tirado e tal. Pedi para próprio o GPT fazer uma análise crítica do meu livro, então o primeiro feedback ali foi dele próprio, acho que está assim, acho que está assado, já fiz uma revisão ali, mas não custa além do seu tempo, né. E aí você coloca e você testa o mercado, né, você vê que está tendo saída, não tem, como você falou na outra entrevista, já tem o feedback das pessoas, e aí você consegue fazer, de repente, uma segunda edição revisada, aumentada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e já com best-seller, se já, de repente, virou best-seller na Amazon, e aí você, né, o próximo nível, se for físico, já tem uma já vem com uma outra roupagem, né, revisada, aumentada e best-seller Amazon na primeira edição. Aí já aumenta o nível, mas é uma forma prática e barata de se publicar e testar o mercado antes, né. Porque as possibilidades são muitas. Por exemplo, você ouviu esse tanto de não. Eu acho que eu teria ouvido mais um tanto desse, já chegar em 20. Aquela história verdadeira que a J.K. Rowling ouviu não sei quantos nãos com Harry Potter, que depois virou uma franquia milionária. Eu entendo para mandar para uma editora, que eu tenho mandado. Eu tive uma experiência de mercado interessante recentemente com editoras. Essa Uhum. aqui é uma publicação por editora, mas via prêmio. O outro Sei. foi uma publicação por editora, porque a editora comprou, mas isso aqui foi feito 500 exemplares. Uhum. Depois eu fiz 500 com patrocínio, esgotou, fizeram mais 500. São edições pequenas. E eu tive uma experiência recente, participei de muitos festivais literários pelo país. Ah, Conheci legal. muitos editores, sentei e almocei e jantei diversas vezes com vários editores. Em diversos momentos eles me falaram: Nossa, Rafael, manda um livro. Essa semana passada eu recebi 2 nãos de editores que eu conheci,
que eu dediquei, Aham. assim, nós conhecemos, nós nos encontramos em várias cidades, nós almoçamos juntos, jantamos, viajamos juntos. E é uma experiência que eu digo pelo seguinte: eles me mandaram não, falaram, Rafael, parabéns, livro bacana não é pra gente. Não está dentro do que a nossa editora publica. E é É. um aprendizado, porque as pessoas mandam ouvir não e desistem. E Uhum. pensar, os editores só publica quem conhece. Eu conheci esses editores que me falaram não. Conheci, assim, de conviver durante vários dias e de encontrar e de eles verem minhas apresentações nesses festivais, eu ver apresentações deles, e eles foram muito sinceros. Olha, é um negócio. O tipo de Sim. livro que você está escrevendo não é o tipo de livro que nós estamos publicando. Vai achar a editora certa. Em algum momento, uma editora certa vai aparecer. Uma dessas editoras até falou: olha, é mais a cara dessa editora. Eu tenho um Sim. contato, manda, porque para mim, quando você me contou, eu me encantei com a ideia, mas ao ler eu percebi que foge do que a gente tem publicado. Então, uma editora tradicional, as pessoas estão mandando poesia para a editora que publica ensaio. A editora vai dar não. Agora, você mandar para a editora certa, mesmo assim, eles vão te falar não muitas É, vezes, porque é um negócio. Né? Existe investimento, existe um planejamento, existe um plano, e eu não dei sorte e eu não desisti, eu estou enviando para outras, porque o exatamente. caminho tradicional me interessa. Aham. É como você falou, tem uma história que é um mindset que eu gosto muito, em que fala assim: para você conseguir um sim, você tem que passar por pelo menos 10 nãos. Então o primeiro, o segundo não, o terceiro não que você recebe, o seu pensamento tem que ser assim: "São só mais alguns nãos para um sim". Então quanto mais não você receber, é até melhor, porque probabilisticamente dentro 10 tem um, ou dentro 20 tem um. Então, quanto mais não você receber, as pessoas estão te conhecendo, você está fazendo networking, você está trocando ali, mas o sim está cada vez mais próximo, porque você está, na sua média, você está avançando. Então, tipo, ressignificar esse não para saber que ela é, ou esse não é uma etapa para o sim. E você não vai chegar no sim, a não ser que você tenha uma coleção de nãos. Então, e isso não pode te barrar. Isso é até um motor. Ah, mais um não, ótimo. Vamos lá, que eu quero até mais 3 para conseguir o sim. E vamos lá, né? E é esse o pensamento. Então, é importante, porque é difícil para o escritor, né? Não conhecido e tal, é um mercado complicado. Tem possibilidade, você pode, né? Uma coisa que eu fiquei impressionada, né, Rafael, é quando eu comecei a publicar pelo KDP. Lá tem uma das partes do formulário que você preenche, em que eles limitam a quantidade de livros que você pode publicar. E a primeira vez que eu vi isso, no primeiro que eu publiquei, não tinha isso. Começou a ter quase que recentemente, né? E aí você pensa, nossa, se eles estão limitando a quantidade de livros que uma pessoa pode publicar, é porque a galera tá fazendo o que tá publicando, né. Ano passado eu publiquei 2, mas, eu tenho 4 ao todo, então né, você conta, são 4 ao todo. Esse ano publiquei um, mas acho que tem uma galera publicando 50 ao ano, 60 ao ano, né, tem uma galera assim. Então isso também traz um pouco uma questão de qualidade para o que você está desenvolvendo. Você, no seu processo criativo que a gente conversou no episódio anterior, você é incapaz de publicar 10 livros por ano. Não, né, me corrija se eu estiver errada, mas, pelo seu processo, o seu nível de pesquisa, você não vai conseguir isso, né, pela entrega que você tem, você não consegue isso, né. Só que a Amazon já está limitando, né, então quer dizer, as pessoas elas estão também num looping de publicação, de repente, sem tanta qualidade e vai cuspindo no mercado, né. Isso complica muito. Tem algumas pessoas ensinando isso. Eu participo de muitos grupos no Telegram e no WhatsApp de grupos de escritores. E é super normal alguém aparecer falando o segredo da KDP, publique Aham. semanalmente. Aí as pessoas. É, A Amazon veio com essa proposta porque, tipo, limitou que tinha gente publicando 3, 4 livros por dia. gente, E é uma coisa se pensar, você falou tudo, de qualidade, e uma coisa de se pensar que as editoras também começaram a receber um volume de livros assim já eram as tradicionais já eram um número assustador. Imagina agora com as pessoas conseguindo publicar 3, 4 livros por dia,
a ponto da Amazon falar: olha, é impossível, você não está escrevendo esses livros. E as editoras também estão sobrecarregadas. Eu fui para a KDP encantado com a ideia de não só publicar o livro, que é uma coisa que eu acho sensacional na KDP, publicar o livro, ter o contato direto com resposta do pessoal, mas principalmente abrir lá o painel e ver 5 páginas lidas hoje, 3 livros vendidos, um Sim. gráfico te mostrando quantas pessoas estão lendo. É um tipo de acompanhamento que eu nunca imaginei que teria um dia. Exatamente, né, lá nos relatórios você vê, as páginas lidas ou a pessoa saiu nessa página, né, não leu mais essa página, então você consegue ter um tipo de análise também que às vezes o livro físico não traz para você, né, os comentários das pessoas, uma coisa muito interessante também, né, Rafael, se a pessoa marca uma frase no Kindle, né, aparece até a quantidade de quantas vezes aquela frase foi marcada, então você vê quais frases que você desenvolveu que, cara, a pessoa bateu na pessoa e a pessoa marcou. E você começa a entender o seu livro nessa dinâmica do que chamou mais atenção na leitura, qual frase, né, chamou atenção para ele. Então, essas métricas para o autor também é muito interessante, né? E esse livro é Implacável, que você leu e nós conversamos aquele dia, eu escrevi e mandei para vários concursos. E Hum. pensei, não tenho pressa, eu vou usar esse livro para concurso. Eu queria que ele fosse igual Achados e Perdidos. Um dia, quem sabe, daqui 5, 6 anos, depois de perder 50 concursos, ele ganhar um terceiro lugar, uma menção honrosa, Aham. para poder estar aí com um selinho. Tipo aqui, o selinho, Prêmio CEP Nacional de Literatura. Esse aqui depois ganhou um outro prêmio, que é o prêmio Glória Pondé. Aí a próxima edição vai vir aqui, ganhador do prêmio Glória Pondé, que é um prêmio super importante, né? Chama Glória Pondé, que foi uma pesquisadora importante de literatura infanto-juvenil. Aí a minha ideia para Implacável era essa: ele ganhar um prêmio, ser publicado. Só que é o caminho, como eu disse, acerta uma vez, quem sabe se um dia vai dar certo de novo. Aí eu pensei, comecei a pesquisar, que é uma coisa importante, estudar a plataforma, fui olhar o que as pessoas falavam, fui entender a possibilidade de fazer um livro 100% sozinho, correção. Eu sou formado em letras e eu trabalho fazendo correção. Eu sei que não é o ideal, a gente Aham. nunca consegue corrigir o próprio texto, mas eu fui ousado, pensei, eu vou arriscar nessa, eu mesmo vou corrigir. A gente fica com uma visão, uma leitura muito viciada, né? A gente conhece o nosso texto de trás para frente, a gente passa por cima do erro. Mas aí eu queria essa experiência. E é uma coisa que eu aprendi, Marcela, porque muitas pessoas falavam, KDP o livro vende, porque seu livro aparece na Amazon e agora que alguém abre a Amazon para comprar um produto e procura livro, seu livro está lá. E não é assim. Não, Nenhuma plataforma vende seu livro sozinho. exatamente, não há mágica. Aqui, no nosso canal, Rafael, a gente conversou com várias pessoas, né, a gente conversou com editores, a gente conversou com pessoas que trabalham em clubes de livro, como a Grow, a TAG, e de outras editoras super renomadas, e pessoas também que dão aulas de escrita criativa. Uma das últimas, né, entrevistas em que a gente conversou foi com a Flávia Iriarte, que tem um curso de escrita criativa, ela tem uma editora também, né, são mais livros de ficção. E uma coisa que ela falou que também me chamou muito a atenção é que, depois e ela falou assim, depois do lançamento, o livro tende a zero. Eu falei: "Nossa, mas zero?" Ela: "Não, a curva é assim". Agora, o autor, ele tem que ter essa disponibilidade, essa predisposição, essa vontade e esse, suor para aqui igual você, participar de podcasts, divulgar, mostrar o livro em diversos locais, estarem nas feiras, mandarem para concurso, e é um trabalho, né, constante e difícil e que você sua, e tá lá sempre, né, o meu livrinho, porque eu lancei o livrinho, não sei o quê, não sei e fala do livro, né. Eu aqui, ó, por exemplo, eu sempre uso esse fundo, meu livro. Então assim, a gente está sempre mostrando, referenciando e falando do livro, porque realmente, a gente que tem experiência, no lançamento a gente faz um esforço, né, um momento forte, né, aquela coisa toda, e depois ele tende a zero.
e aí você vai fazendo outros trabalhos, né, aí de repente você dá uma palestra, você consegue vender alguns, você faz um evento, você consegue, né, ou você ganha um concurso, você mas é uma curva, complicada aí, né, de tendência a zero, a não ser que você realmente comece a trabalhar muito forte esse livro, né. Eu vi a entrevista com a Flávia, porque eu acompanho o canal dela e gosto muito, eu acho Ah, um dos legal. canais. E eu vi que ela estava contigo, eu assisti, adorei a entrevista, eu gosto muito do trabalho dela. Como eu disse, escreva seu livro, o canal dela é um dos que eu incluo. E tende a zero e é uma coisa, o vinho bom, né? Eles falam que o vinho bom é aquele que tem um final longo. Você bebe um golinho e demora, ele fica na sua boca por muito tempo, né? É uma das formas de analisar a qualidade de um vinho. E o livro tem muita gente fazendo livro para ser descartável. Quem publica 3 livros por semana, quem publica um livro por mês, está fazendo livro para não ter Ah, gosto nenhum, é um retrogosto terrível. Mas, assim, eu digo pelo seguinte: eu fiz uns videozinhos pro TikTok e falei, igual eu falei com você aqui sobre esse livro, eu falei sobre esse. E é um livro que já tem mais de 10 anos que foi publicado. Ele continua vendendo, porque eu vim falar com você aquele dia sobre a Intocável. Eu aproveitei o momento e mostrei ele. aham, O preço exatamente. dele na Amazon subiu esses dias, porque eu mostrei ele nos 3 ou 4 podcasts que eu visitei. Igual eu fiz aqui com você, eu fiz. E aí o preço dele na Amazon estava R$ 23. Eu até Aham, comentei com algumas pessoas: esse livro está de graça por R$ 23. É um livro de papel couché, de boa gramatura. Fui lá agora, ele subiu o preço, e eu tenho certeza que ele subiu o preço, porque dessa ofensiva que eu fiz destacando ele, e eu destaquei ele sempre, esse aqui eu não destaquei. E esse aqui, o preço subiu lá, porque eu sei que ele andou. E aham, por que eu falei do vinho de demorado, final longo, que os enólogos falam? Porque um livro desse aqui, para ele estar vendendo 10 anos depois, não é vendas grandes que eu estou ganhando dinheiro, é o livro continuar relevante, umas pessoas lendo. Apareceu um vídeo no TikTok também, uma escritora, Valkyria, não vou lembrar o sobrenome agora, o que é uma pena. Ela fez um vídeo sobre esse no TikTok. E aí eu falei desse livro em algumas entrevistas. Eu sei que o livro vendeu porque apareceu lá e porque algumas pessoas me pediram. Mandaram no aham, Instagram e falaram: olha, você tem ainda? Quando pede direto comigo, eu mando autografado. Então eu tive no correio umas 3 vezes nos últimos dias mandando o livro. Geralmente é o Achados e Perdidos, que é o livro que eu tenho físico para vender. Mas o aham. Gertrude Sabe Tudo foi várias vezes. É um trabalho que as pessoas poderiam ter desanimado, porque, nossa, um livro de 10 anos, você ainda está insistindo com ele, e eu vou insistir ainda enquanto eu tiver exemplares. Eu tenho Aham. 20 exemplares dele em casa ainda, e a Amazon anunciou lá que está com estoque reduzido, está para acabar. A editora Gulliver já me mandou um e-mail falando que vai acabar. Então, enquanto eu não ver o fim dele, eu não Aham, pararei de sim. divulgá-lo assim. As pessoas pensavam, e eu cheguei a pensar que na Amazon o KDP ele venderia um pouco mais, porque eu achei que ele teria esse final longo. Ó, publiquei o livro, participei, e eu percebo, acompanhando o KDP, por exemplo, aqui o nosso papo, eu tenho certeza que as leituras irão aumentar. Se eu ficar Aham, mais um longo tempo sem aparecer em nenhum lugar, falar da Implacável, defendê-la, gravar vídeo, as leituras tendem a zero. Não sim. tem essa ideia de que alguém daqui um mês vai pensar: nossa, é aquele livro. Se eu Aham. não estiver mostrando ele, trabalhando ele não vai ser lembrado, porque você disse tudo. Tem gente publicando 3, 4 livros por dia. Se abrir a Amazon, as chances do seu livro estar na página inicial é zero. Se você estiver pagando para estar, ele vai estar lá. Se você não estiver pagando, a forma do seu livro estar visível nessa plataforma é ele está sendo lido, baixado, e aqueles rankings lá são importantes por isso. O meu está sempre abaixo dos 1.000 mais vendidos na categoria dele. Quando ele cai para 200 e para 100 ou para baixo de 100 entre os mais vendidos, ele começa a aparecer lá em cima. Quando ele Sim. está próximo do 1.000, ele só aparece se a pessoa estiver É, procurando por ele mesmo. ou pra ele específico, né, e coisa. É interessante, mas é a realidade, né, foi a realidade que você falou aí bem da J.K. Rowling, né, do Harry Potter. Tentou, 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 tentou e um dia foi, né, e pra gente também, a gente tem que estar toda hora, o livrinho na mão, falando, comentando, e
Queria puxar um papo aqui interessante, porque você falou, né, apareceu no TikTok, né, hoje em dia existem muitos, book influencers, tem até às vezes, locais na livraria que são específicos, né, os indicados do TikTok, os indicados de não sei quê, e, essa nova onda, ela tem um lado muito positivo, porque estimula a leitura, né, e a depender do cara que está influenciando, cara, são livros que são revividos, né, que até não foram lançados recente, mas que são revividos, aí vem o papo de novo sobre ele, e é interessante, estimula, né, a leitura. E por outro lado, às vezes fica uma coisinha mais, como é que eu falo, sem conteúdo, e a pessoa querendo ganhar em cima de uma hype, né. Mas tem gente que faz um trabalho fantástico, né, aqui a gente trouxe a Flávia, a gente trouxe vários outros, né, profissionais, mas falando aí de uma grande, que está há muito tempo, tem um canal há muito tempo, que é a Tatiana Feltrin, que, né, tem um canal maravilhoso, fala com propriedade, dá um review aprofundado, falando até um pouco às vezes de história ou de referências cruzadas. Então, eu, por exemplo, eu tenho um costume, vou ler um livro ou vou comprar, ah não, quero saber primeiro. Aí tem os comentários da Amazon, que você falou, né, da importância deles, e tem esses influenciadores de livros, eu me incluo aí também, como a gente tem um canal aqui que tem mais de 170 reviews de livros, e tem um Instagram que a gente está sempre falando, indicando, dando notas e dando os reviews, mas eu também fico atrás dessas pessoas, e isso é muito, muito importante, né? Você falou, apareceu lá, voltou, alguém comentou, alguém falou, e isso é interessante. A Tatiana Feltrin, por exemplo, ela consegue criar um best-seller, eu acredito, que o canal dela é o maior, né, do segmento, e eu tenho certeza que alguns livros que ela se encanta, que ela apresenta ali, eu tenho certeza que eles vendem muito. Mas é Sim. um canal difícil de ser acesso, porque ela tem um trabalho muito longo, muito bem estabelecido, tem grandes parcerias, e eu sei que é o caso, por exemplo, da Jojo, quando estava na ativa, e leu aquele livro A Parte que Falta, aquele livro virou um best-seller no Brasil, se esgotou para todo lado, eu Ah, visito sim. escolas e os meninos estão com esse livro, quantos anos? Ela é uma influencer, É, que era a JoJo, verdade. transformou aquilo num best-seller. Verdade. E volta e meia eu vou até nas livrarias, Livraria da Travessa, etcétera, e eu falo: "Ah, tem um livro X", aí o funcionário às vezes me fala: "Não, esgotou, não sei nem porquê, mas veio um monte de gente atrás desse", eu falo: "Ah, é porque o fulaninho de tal indicou". Aí ele: "Ah, tá, porque do nada esse livro virou, né, agora, sei lá, todo mundo querendo esse livro", eu falo: "Não, porque foi indicado e tal", ele: "Ah, tá bom", não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Mas é interessante, né, esse movimento, eu acho que revive muita coisa, legal, assim, para o leitor, e eu acho que ajuda o mercado, né, eu acho que traz uma coisa muito legal para o mercado. Fazer uma pergunta, Rafael, agora, você comentou das feiras, e eu sinto que você é bem ativo, né, você falou da, como é que é, Fli Araxá e outras. Como é que é a sua participação na feira e como é que você vê, principalmente, a ação dessas feiras no mercado? Eu comecei aqui em Araxá no Fli Araxá, Tá. Festival Literário de Araxá. Esse ano está indo para a 13ª edição. Então já é um festival bem estabelecido, eu entrei da 7ª para a 8ª edição, e eu comecei lançando esse livro lá. Fui lá para lançar o livro, a cidade aqui tem 100 mil habitantes, o festival é organizado por um gestor cultural super importante, uma figura importante no mundo do livro, que é o Afonso Borges. Ele criou há 37 ou 38 anos atrás, ele criou um projeto chamado Sempre um Papo, para você entender onde eu fui parar no Flerachá. O Sempre um Papo começou lá em Belo Horizonte, o Afonso sentava com uma pessoa, a pessoa durante uma hora e ele batia um papo, igual nós estamos fazendo aqui, depois a pessoa ia para uma mesa de lançamento e autografava. Há 38 anos atrás, o Afonso começou assim em um barzinho em Belo Horizonte. E aí ele foi expandindo, a coisa cresceu. Aqui em Araxá ele conseguiu um espaço e trouxe Walter Ugumã e várias figuras internacionais,
o Walter Ugumãe, que veio em Araxá lançar na época a Máquina de Fazer Espanhóis, e lotou o teatro, e eu que fiz o Walter Ugumãe, tive a sorte, o Afonso chegou e falou assim, olha, o Walter está indo para Araxá, eu estou indo com ele, vamos fazer sempre um papo aí, que você faz? Fiz. Depois eu fiz vários e vários sempre um papos. Então, Afonso, com sempre um papo aqui em Araxá, ele trouxe umas 5, 6 personalidades de fora, trouxe os grandes autores do Brasil todos para cá, para noite. É um lançamento que é antecedido de um bate-papo. E aí, com esse. Criou-se aqui em Araxá essa cultura do livro e ele conseguiu um festival literário aqui, chamado Uhum. FLI Araxá. Teve ano que vieram de uma vez assim um escritor de cada país de língua portuguesa. Aí veio o Mieko, o Walter Hugo, o Ondiak. Foi assim, nós trouxemos aqui todo mundo de relevante hoje em dia, Krenak, Conceição Evaristo. Então é um festival que foi crescendo, 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 e hoje é muito grande, de mais de 100 autores na cidade. E aí, uma das bases do Fliaraxá é a formação de leitores. A Aham. proposta é, vamos trazer cento e tantos escritores para Araxá durante 5 dias. Nós montaremos uma superestrutura, uma palestra atrás da outra, em alguns momentos, 3 espaços tendo palestras no mesmo momento. E aí o Afonso me convidou para assumir como professor, assumir o concurso de redação. Então, Uhum. faltando 1 ou 2 meses para o evento começar, eu vou na escola, sento com a diretora e falo: olha, nós vamos trazer aqui para Araxá os seguintes autores, autores internacionais, faço a lista, teremos o Léo Cunha, um escritor de literatura infantil, infanto-juvenil, super bacana, que tem uma obra gigante. O Léo Cunha faz a curadoria infantil e juvenil, ele tem um cuidado em trazer autores de todo o Brasil. E eu vou nas escolas, faço essa divulgação, organizo essas visitas e organizo um concurso de redação. E esse concurso de Uhum. redação envolve todas as escolas. O tema do festival é o tema da redação, geralmente 3 palavrinhas: amor, literatura e liberdade. Aí os Tá. alunos escrevem, fazemos uma exposição sempre juntas, fizemos exposição Portinari, uma exposição linda chamada Muros Invisíveis. Então é um festival grande. Aí eu entrei para organizar o concurso de redação e desde então eu fiquei. Aí depois do Fliaraxá cresceu demais, o Afonso conseguiu expandir, estabeleceu um braço em Itabira chamado FLI Itabira, terra do Drummond, Aham. estabeleceu um braço em Paracatu, o FLI Paracatu, e ano passado foi um ano que mais festivais do Afonso aconteceram, ocorreu um também em Petrópolis. E aí ele me Aham. convidou, falou: olha, onde eu estiver com esses festivais, você topa aí? Você vai um mês antes, faz a mobilização nas escolas, fala da redação, organiza, prepara tudo. Quando o festival acontecer, você assume o momento. E aí eu fui para Itabira, para Paracatu, aqui em Araxá, Petrópolis, fazer esse trabalho. Trabalho Aham. de ir antes, passar 1 semana ou 2 na cidade, voltar, dar as minhas aulas, voltar para o festival, organizar para que tudo aconteça. E é um momento lindo. No geral, Marcela, no grande dia do festival, que os maiores autores estão presentes, nós fazemos a entrega do prêmio. Aí, ano passado, nós tivemos no palco entregando o prêmio, se eu não me engano, em Itabira, quem iria entregar os prêmios foi o Krenak e a Conceição Evaristo. Em Aham. Petrópolis foi a Ana Maria Machado e uma autora internacional que eu não lembro, a Paloma Jorge Amado também. Então nós fazemos um grande momento para que o menino suba no palco e tenha uns 3 grandes autores assim. Então eu entrei nos festivais por esse caminho, como Legal. professor organizando os concursos de redação. E aí E a pergunta mesmo é, movimenta, tipo, a livraria tem 35 mil livros, movimenta de lotar os hotéis aqui de Araxá, de lotação legal. máxima nos hotéis, é uma coisa assim que para a cidade. É uma coisa que sai da bolha de pessoas que já têm um interesse, já estão dentro desse universo da leitura. Você acha que o negócio atinge muito mais a pessoa que não lê, que não tem, né, até o interesse de ler ou o costume de ler, você acha que atinge essas pessoas, pelo movimento que há desses eventos? Por exemplo, em Petrópolis, que foi uma experiência que eu achei muito interessante, em Araxá também a mesma experiência. Aham.
Apareceu, por exemplo, nós estávamos com um festival organizado, muita gente bacana, aí não é só escritor, por exemplo, o Thiago Lacerda, o ator, ele estava em Petrópolis e ele falou, olha, eu estou disposto, e aí ele fez várias apresentações lendo poemas, e aí é um ator que tem uma relevância que o povo vê na televisão, que está ligado ao mundo do livro, aí em Petrópolis, o Thiago Lacerda e a ministra Carmen Lúcia apareceu para uma palestra. E a palestra da ministra Carmen Lúcia ano passado foi uma loucura de multidão do lado de fora. Aqui em Araxá ela apareceu também, então uma ministra de Estado apareceu e ela veio para falar sobre Cecília Meirelles e poesia que ela gosta. Ela não veio falar como ministra, não veio falar. Então, Sei. assim, nós tivemos aqui Denise Fraga, alguns artistas que estão muito ligados ao livro e que ajudam a furar essa bolha. Então, sempre tem uma figura, assim, tipo Pedro Cardoso, quando veio em Araxá, por exemplo, não é um escritor ligado ao mundo do livro, mas o Pedro Cardoso veio, participou de 2 ou 3 mesas de debate e um dia ele subiu no palco para ler poemas. Fura a bolha, porque a pessoa fala, vamos no FLI Araxá, mas o que você quer? Você nem gosta de livro. Ah, tá, o Pedro Cardoso, a Denise Fraga e o Tiago Lacerda lendo trechos do livro Aham. Quero ir Fura a lá ver. bolha. E Sim. aí acaba que a pessoa está passando, do outro lado tem os autores independentes com suas mesinhas, e sempre tem algo. É importante, eu acredito, furar a bolha, e nem sempre é fácil. Sim. Celebridades, artistas, nós já fizemos uma edição uma vez quando o Instagram, o que ele chama de IG literário, né, o Instagram literário estava no auge, nós Aham. trouxemos 5 poetas que estavam em grande voga no Instagram, o Isaac Magiese, não vou lembrar o nome de todos, trouxemos 5 dos grandes poetas do Instagram, naquele momento que estava uma onda. Foi uma multidão, alunos meus, que eu nunca imaginei ver lá, estavam lá porque eu sigo ele no Instagram. Quando a gente trouxe a Jojo, por exemplo, no auge a Jojo, antes de abandonar a carreira e Sim. largar tudo, nós convidamos ela, ela topou. Foi assim, um dia que a gente teve que fechar tudo porque deixar uma multidão lá fora. O Ziraldo, aqui também quem fechou tudo, que furou bolha, foi o Maurício de Souza quando veio. De fechar tudo, de parar o trânsito da cidade. Aí você pensa, Legal. furou a bolha num nível de Sim, parar a sim. cidade. Não, isso é impressionante, você vê como que o offline, né, tem uma potência muito grande, porque a gente estava falando aí do Kindle KDP e de você falar: "Não, eu esperava que estando lá no Kindle KDP fosse ter venda, fosse ter não sei o quê", mas como é que, iniciativas offline são propulsores, né, de grandes encontros e vendas, né, e conhecimento, pessoas que não leiam começam a entrar mais em contato com esse universo, e como isso é importante, né, cada vez mais. A minha pergunta agora é o seguinte, você tem uma grande experiência como leitor e escritor, né. Qual que você acha que é o maior, assim, equívoco ou a maior ilusão que outros autores iniciantes cultivam quando eles estão começando a entrar nesse mercado literário e nesse processo de publicação, tem as dúvidas, e qual que seria, assim, o seu conselho, tipo, pílula amarga que você tem que falar para eles, porque para eles ficarem com uma perspectiva mais realista desse mercado. O que que você aprendeu durante essas publicações que você falaria: "Olha, você tem que saber disso, não é assim". O que que seria? Eu acho que entender que a palavra é mercado. Se você for um poeta e estiver pensando, eu com 50 livros, eu vou. Que acontece no Fleira Achado, tem muita gente assim, que eu acho super interessante. Vem para cá para ficar na porta do evento com um livro na mão. Para a pessoa e fala: Eu sou poeta, você quer comprar meu livro? Não, mas eu posso ler uma poesia para você? Tem dia que na porta do Fleirachá, Flip Petrópolis, Flip Aracatu, Flip Itabira, são vários, até sempre um papo. Às vezes vem um autor para o sempre um papo, infelizmente, em Araxá não está acontecendo em Belo Horizonte, no circuito Sesc, no interior de São Paulo. Em Araxá está pausado. Mas vinha um autor, tinha um poeta lá na porta. Olha, eu escrevi um livro, eu posso pelo menos ler um poema para você? Tem gente que tem essa perspectiva realista, porque muitas vezes o autor pensa, eu vou escrever um livro de poemas,
vou ganhar dinheiro, vou ser convidado, e as curadorias nesses festivais, elas tentam o máximo possível abrir portas para todo mundo. Falei, Araxá nós temos uma curadoria local, que eu já fiz muitas vezes, temos uma curadoria para literatura para as infâncias, temos uma curadoria para adultos, com 3 curadores em cada uma, para tentar dar espaço para todo mundo, porque não tem. Então, um autor que esteja acreditando que vai conquistar seu espaço só pela qualidade da sua obra, Sim. ele não vai. É triste de dizer, você ouviu um monte de nãos com uma obra ótima. Eu ouvi um monte de nãos com uma obra que depois ganhou 2 prêmios, um da Uhum. Biblioteca Nacional e o CEP. Nós ouvimos não com livros que são vendidos, são lidos e conquistam alguns leitores. Sim. Mas por quê? Porque você está em vários canais, trabalhando, batalhando, aparecendo. Eu estou em vários canais, porque do contrário, no geral, uma parte triste é que quase todo leitor que a gente encontra no caminho é um autor tentando te vender um livro também. Eles falam, e é uma coisa que eu já pensei muito, que eu não gosto muito de falar, mas que às vezes me parece uma verdade que os autores tinham que entender, é que em alguns momentos há mais escritores do que leitores. Nesses festivais literários, eu quando faço palestras, eu costumo perguntar assim, quem aqui escreve? Aí, É comum mais da metade da plateia no Fliarachá da vida levantar a mão. Você ah, pensa, é autor falando para autor. E a hora que sim. eu deito lá e os autores estão comprando o meu livro, um monte, eu tenho aqui uma prateleira só desses livros. O cara fala, Ah, olha, eu vou comprar o seu, você fica com o meu. Tem festival que eu chego com 50 livros. Porque nossa. assim, as pessoas querem dar o livro e acham que eu, que estou no Fliarachá, vou ler e vou falar só, esse aqui é o próximo homenageado do Fliarachá. E não funciona assim, infelizmente. Se o livro for bom demais e chegar na mão da pessoa certa, pode ser que isso abra algumas portas. Mas Aham. mesmo abrindo porta para uma editora, a editora não vende seu livro sozinho. Mesmo que isso te leve a publicar, né, como nós dois publicamos no KDP, a plataforma não vende sozinho. Então, assim, o seu livro não vai vender sozinho, por melhor que ele seja. E eu trabalho numa editora, eu disse na outra entrevista, né, como revisor, leitor crítico. E é uma editora que, sim, prestadora de serviços, né? O cara chega, eles falam: nós temos o seguinte pacote: o Rafael lê, corrige, o França faz isso, isso, o Daniel diagrama e o livro custa tanto. Uhum. Cai muita coisa ali que tá boa demais, mas que você sabe que não vai encontrar outro caminho, porque o autor está acreditando que Fakes fez uma noite de lançamento e vai parar a cidade. E nós vimos recentemente uma autora que viralizou porque ela fez um vídeo do lançamento dela com 0 pessoas. Ela pensou, vai lotar, porque eu divulguei no Instagram, eu coloquei para rodar no TikTok Aham. com dinheiro, mídia paga, aí chegou lá, não tinha nenhuma pessoa. Nós tivemos experiências aqui em Araxá de lançamentos com 0 pessoas, e a pessoa sai muito frustrada com o evento. Porque assim, nós temos um e-mail, uma pessoa fica por conta de cadastrar todos os autores que vierem aqui para publicar livro, lançar. Nós organizamos, colocamos uma menina, um rapaz do lado, com a plaquinha, a pessoa senta, a gente põe o livro dele em cima, num lugar bonito, iluminado. Muita gente fica lá assim, mas esse festival recebeu 35 mil visitantes, ninguém vai vir comprar meu livro. Sentar num festival, colocar em cima da mesa e cruzar os braços. Eu fui para Ribeirão, na Feira do Livro de Ribeirão ano passado. Passei 2 meses divulgando, porque eu sabia que se eu sentasse lá, mesmo que minha cara estava lá no banner, hoje Rafael Noli autografa seus livros, e minha fotinha lá. Eu sei que se eu fosse sentasse lá, aquela multidão passando ia passar direto. Então é procurar quem que eu conheço lá, divulgar, porque o livro não vende sozinho. Mesmo você estando numa plataforma forte, você sentado num ambiente bacana, se você só sentar ali e você levanta, outro senta, teve gente frustrada, olha, eu não vendi nenhum, mas você divulgou, você correu atrás. É a mesma coisa do KDP. Você vai estar no meio de 180 autores. O povo não consegue comprar o livro dos 180 autores presentes. Eles vão comprar de quem eles conhecem, de quem eles ouviram falar. Tem que ter uma estratégia.
tem que saber aparecer, porque senão não vende. E essa é a pílula amarga, né, realmente, que você falou. Tá em grandes meios, como o Kindle KDP, tá divulgando até, às vezes até a pessoa fez o dever de casa, tá divulgando, tá pagando, tá não sei o quê, tá fazendo os reels, as dancinhas, falando em podcast, e às vezes mesmo assim não vende, né. Tem que encontrar os caminhos, tem que perdurar, tem que repetir, né, tem que falar mais de uma vez, tem que explicar sobre os personagens aqui, explicar sobre os personagens ali e continuar falando, né. Como você falou, né, o seu livro aí tem 10 anos que você está falando, está vendendo e vem em ondas, né, você comenta aqui, sai umas vendas, comenta ali, sai outras vendas. O negócio é trabalhar a expectativa, né, que eu acho que é o grande vilão aí, de alguns escritores, né, fica com muita expectativa: "Vou bombar, vou virar best-seller, vou vender demais", e às vezes não é tão assim, né. Uma questão do nicho, Marcela, que me chama atenção, porque, por Uhum, exemplo, eu fiz uma experiência esses dias, apareceu uma influencer falando: "Olha, eu tenho 200.000 seguidores, eu posto para você", mas era tipo, era uma página no Instagram que tá. não é do mundo do livro. Era baratinho, o valor, assim, irrisório. Ela falou: "Eu tô precisando de uma grana aqui, eu vou fazer um monte de pacote baratinho para postar no meu story, 200.000 seguidores". Eu falei: "Vamos fazer a experiência". Aham. Deu 20.000 visualizações o meu reels. Tá lá no Instagram. Não vendeu nenhum livro, eu não percebi nenhuma alteração no meu KDP. Eu fui num canal muito menor, de Aham. 30 visualizações, e eu senti a diferença, porque eu fui igual eu estou aqui, falando para o público muito mais próximo do que o meu. Então as pessoas falam: "Ah, mas eu tive 20.000 visualizações e você não vendeu nem 50 livros". As editoras hoje falam: "Olha, eu publico seu livro se você me comprar os 50 primeiros", porque vender os 50 primeiros livros parece fácil, é uma luta. E não É, adianta você aparecer fora do seu nicho. Aí as pessoas ficam no Threads, está nessa onda agora. Ninguém na minha família me apoia e tá muito difícil ser booktuber, vou abandonar. A família não apoia porque você, na sua família não tem leitores, não é o seu nicho. Pode até comprar por ajudar, é, mas isso não vai sustentar a sua carreira. Você vai ter que achar o seu nicho. Se você for no maior canal do Brasil de automobilismo, falar de um livro que é a história de um gatinho chamado Senhor Bigodes, que no fim do livro pare 6 filhotinhos, porque ninguém teve a condição de ir lá olhar se esse gato que chamava Senhor Bigodes era macho ou fêmea. Um dia ele é a história. Um gato chamado Senhor Bigodes, um dia um gatinho de 3 cores, ninguém chegou e falou: "Você sabia que gato de 3 cores no geral é fêmea?". Ninguém olhou onde o Senhor Bigodes apareceu com um monte de filhotinho, e aí a missão é: precisamos de um nome novo para essa gata. Se eu for é, no maior canal de automobilismo e falar aham, isso, eu vendo 2 livros. Se eu for num canal de visitar uma escola para conversar com a turma de quinto ano, chego lá e falo: "Ó, tá vendo esse pelo aqui? Ó, é do meu gato, tal, eu tenho 6 gatos aqui". Eu vendo 10 vezes mais. É o é. nicho. Exatamente. Às vezes, número hoje em dia, ele enche os olhos, mas os números por trás dos números, quer dizer, tem 200.000 seguidores, mas o que que é que está engajando? O que que é que está vendendo? Né, às vezes você tem ali uma rede social com um objetivo, né, às vezes não é nem venda, você está trabalhando em branding, você está trabalhando em posicionamento de marca, né, então você precisa saber o que você está vendendo. Se é um produto, o negócio tem que dar resultado para um produto. Se é o branding, tem que, ter uma percepção de marca que tem a ver. As pessoas têm que pensar, sei lá, autor de livro infanto-juvenil, Rafael Noli, pronto, você tem que estar ali no, né, na cabeça da pessoa. Mas as pessoas, eu acho que elas, primeiro tem um ponto das pessoas comprarem seguidores, né, mas tirando isso, não constrói uma audiência, que entende a que veio aquele canal. Aí a gente pode falar da mulher do avião que não quis ceder o local e tal. Ela ganhou não sei quantos seguidores, né. Se vamos supor, se fosse você estivesse num avião, aí falasse: "Ô Rafael, posso sentar aí e te filmar? Ó, esse cara aqui não quis sair porque minha filha não sei o quê", chegasse 1.000.000 de seguidores no seu canal, você
que fala sobre livro, você ia falar assim: "Gente, que legal que vocês estão aqui", né, lá eu fiquei quietinho, não quis sair da minha coisa, mas porque eu estava pensando no meu próximo livro. O próximo livro vai ser isso aqui, mas se você quiser livro que já tem, tá aqui. O seu canal é para isso. Você já ia otimizar esses 1 milhão de seguidores novos que vieram aleatórios para falar de livro e continuar falando de livro, de escrita, de lançamento, de personagens e tal. E aí desse 1 milhão, não sei quantos iriam deixar de seguir com o tempo, porque às vezes não tem nada a ver com esse mundo da escrita, e outros iam se identificar, né. Mas as pessoas não trabalham a audiência, assim, fica um monte de gente perdida, vendo gente o que que as pessoas estão comendo no café da manhã, dancinha, não sei o quê, não sei o quê, lifestyle e aquilo vai. Mas quando você tem realmente um público trabalhado, é diferente. E aí você deve sentir aí, né, na resposta, nos comentários, né, e tal, que ressoou com o público que você está querendo falar, né, e isso é interessante. Isso é criação de público, é outra pílula amarga, porque as pessoas compram, por exemplo, é super comum hoje no Instagram eles mandarem assim: "Oi, amei o seu livro, queria você não topa uma parceria?" Aí você pensa, ela mandou essa mensagem para ele mandou essa mensagem para 150 escritores. Aí você vai ver, tem 95 mil seguidores. Primeira postagem de um livro, tá bloqueado os comentários e o número de comentários e de curtidas. Aí você clica lá, deu uma curtida e zero comentários. Aí você pensa, é um perfil, comprou seguidores, ali você não vai vender nenhum livro, é um trabalho, é uma energia que você pode dedicar para outra coisa, é um dinheiro que você pode investir num tráfego pago. O autor tem que saber, às vezes não é volume mesmo, às vezes é a criação de um nicho. O meu Instagram, por exemplo, como eu dou aula, muita aula há muito tempo, tem Aham, muito aluno não leitor no meu Instagram. Porque eles querem que eu veja, que eu poste um dia uma foto com a turma, que eu poste uma foto do quadro, uma brincadeira. E é um público que está ali dando um volume aham, para a literatura não é tão eficiente. Então eu tenho, sempre que um aluno me adiciona, eu estou tentando ir atrás de uns 2 ou 3 do mundo do livro, aham. porque eu tenho tentado construir esse público. Porque eu percebo na hora que eu posto coisas de livros, você percebe a quantidade de curtidas, as pessoas que curtem, e criar esse público não é fácil. É, é verdade. Rafael, falando das novas tendências, né, no outro episódio a gente comentou um pouquinho de inteligência artificial na escrita, né, e algumas ferramentas e tal. Para você, qual que é o futuro do livro? É, boa questão. Há pouco tempo atrás, quando os Kindles apareceram, Aham, havia essa coisa, né, agora o mercado do livro morreu, agora que o livro já era. E é aquela discussão, né, de quando a TV apareceu, agora o rádio morreu. Aí depois veio a internet, agora a televisão morreu. E tá tudo aí ainda. Então, o futuro do livro, eu acredito muito que continue sendo essa que é hoje. Nós teremos, talvez, cada vez mais o Kindle. Eu acho prático. Eu tenho muito livro aqui nesse uhum, ambiente físico. Há muito tempo eu não tenho comprado livro físico. Eu ganho, trago muito para casa, mas eu prefiro aqui. Eu acho prático de ler, eu acho fácil, eu acho gostoso de ler. Eu carrego isso aqui para todo lugar que eu vou e tem muito livro aqui. Tem mais livro aqui que nessa prateleira aqui inteira atrás. Então, o futuro do livro, havia uma visão pessimista de que o livro acabaria e ficaria só aqui. Só aqui ele nunca vai ficar, porque existe mesmo o desejo de ter livros. O mercado pode ter buscado um formato mais bonito, um formato mais caprichado, porque as pessoas que querem ter um livro em casa podem optar por ter uma edição mais bonita. Nos quadrinhos, isso é bem evidente. Quanto mais o digital cresce, mais os quadrinhos estão ficando mais bonitos, mais capa dura, mais elementos físicos com brindes. E eu acredito muito que o livro físico e o digital continuarão convivendo para sempre, porque aquele papo de que o livro físico daria lugar ao digital ou leitura em tela não vai aham. dar certo, só se essas telas se adaptarem e virarem e-paper como esses aqui, porque do contrário, o livro físico continuar existindo para sempre. Eu acho prático, eu acho bom. O que nós vivemos de problema é mesmo o preço do papel, o que tem se tornado mais atrativo o Kindle. E essa proposta de ter o livro físico e o digital
me interessa muito, que é o Uhum. A Implacável. Um monte de gente que leu aqui e comprou aqui me fala, ó, quando sai o físico eu quero. Eu Aham, sei que vai é, ter a exato. capa diferente, vai ter um negocinho extra. Aquele pessoal que você disse, né, que tem uma geração mais próxima da minha, tem ainda um apego forte ao preço do livro. Ah, mas não tem o cheirinho do papel. É, Não duvido que a qualquer momento eles inventem um negocinho que você bate aqui, você sente o cheirinho, e o cheiro é o menor dos problemas, né? é. Então eu acredito muito num futuro longo ainda para o livro, porque é um mercado que vende ainda em quantidades boas. Nós sabemos que o grande problema é formar leitores, precisa vender mais, precisa crescer, mas eu não estou querendo ser o pessimista que diz o mundo virtual matou o livro físico, porque isso é a mesma coisa de acreditar que a internet ia matar a televisão, que a televisão ia matar o rádio, e que daí por diante todo mundo ia usar só uma mídia. As mídias vão conviver juntas, uma do lado da outra, e uma é ferramenta que auxilia a outra. Eu acredito muito nisso. Eu costumo falar, né, que o futuro tem que ser uma palavra sempre no plural, né? São futuros, né? Qual o futuro do papel? É o futuro do papel. Ou aconteceu aí a internet, não sei o quê, e tem o futuro da internet. Aí a gente falava antes, ah, meu papel vai acabar. Não, vai existir o futuro do papel junto com o futuro da internet, o futuro do Kindle com o papel, com o livro físico, né? E vão ser vários futuros convivendo juntos, né? Às vezes em equilíbrio, às vezes não em equilíbrio, mas eles vão estar ali convivendo juntos. Então são futuros, né? Sempre no plural. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto do papel, né, você vê aqui, tenho vários livros, livros pela casa, né, a gente gosta de marcar, eu marco, assinalo, não sei o quê. Mas recentemente eu estou lendo um livro que é o De Quatro, da Miranda July, gosto muito dela, lançado recentemente, e eu tenho ele em Kindle e papel, né, então comecei a ler no papel, marcar, não sei o quê, e teve um dia que eu estava lendo à noite, falei: "Não quero ficar com muita luz aqui que vai incomodar", falei: "Vou pegar o Kindle". Aí comecei a marcar no Kindle. Aí eu gostei, porque eu falei assim: "Ah, já vou marcando", e o Kindle tem a ferramenta de no final você exporta todas as suas marcações. Eu tenho um segundo cérebro, é um aplicativo de um segundo cérebro, e aí eu pego as anotações, jogo para um segundo cérebro ou qualquer outro tipo de ferramenta que eu possa utilizar aquelas anotações para outros inputs meus. E aí agora eu tô num duelo que, assim, eu leio o papel um pouco, aí não, eu tenho que pegar aquelas anotações, calma aí, daí eu vou para o Kindle e faço as anotações. Então eu tô numa coisa, assim, que eu leio um pedaço num, um pedaço no outro tipo, eu tô grifando, depois eu pego os grifos, aí pego lá o Kindle, "Ah não, tá aqui o grifo, não sei o quê, porque depois eu quero exportar". Então tá a primeira vez que eu tô tendo um duelo, né, que eu não sei quem vai ganhar ao final, mas eu tô tendo um duelo dessas 2 formas, cada dia eu pego um, cada dia eu quero um e tal, e fico ali duelando nesse livro né, por causa das anotações que eu quero que depois eu reflita e tal, e o Kindle me ajuda nisso, expurgando ali as anotações, eu colocando em outras ferramentas para eu poder, analisar melhor. Mas foi a primeira vez que eu vejo esse duelo comigo mesmo ali nessas ferramentas, que eu nunca tinha tido antes. Ou era um, era outro e pronto, desenvolvi assim a leitura. E faz parte desse projeto também, né? Um assunto que você domina também, e eu gostei daquele nosso papo anterior, porque no mundo do livro, além do físico e desse livro, o audiobook é um mercado que está Ah, engatinhando no Brasil e que lá fora já é um mercado grande. Eu vejo muita gente postando assim: eu estou conseguindo, alguns autores em redes sociais, eu estou conseguindo mais leituras no meu audiobook do que na Amazon e no físico. Ou seja, existe um mercado. é. Eu acho que muita gente, no transporte, né, vamos supor, eu quando trabalhava moro aqui em Niterói, trabalhava no Rio, então era um ônibus, uma boa caminhada no centro da cidade, uma barca e um ônibus, só para ir e para voltar também. Só que aí você sai do ônibus, anda a pé, vai na barca, aí tá tremelicando no ônibus, tá não sei o quê. Então, assim, o áudio funciona, porque você está andando, você está com áudio, você está no metrô, você está com áudio, você está no ônibus, você está com áudio, está na barca, está com áudio, e aquilo vai. Só você prestar atenção, focar, não sei o quê. O livro, eu teria que meu Deus, está balançando, calma, hoje não dá, não consegui sentar no ônibus, então não vou conseguir ler direito. Aí consegui ler, sentar, aí eu vou
tem 15 minutinhos aqui, calma aí. Aí, né, aí esse negócio sacode, alguém tá conversando, normalmente alguém tá fazendo um show de música, gritando, vendendo bala, não sei o quê. Então, o áudio, para esses momentos de transporte, é fantástico. E eu gastava 3 horas por dia indo e vindo. Então imagina, eu ouvi muito audiobook, funcionou muito para mim nesse período, que eram 3 horas por dia, vários transportes, e eu não conseguindo ler porque sacolejava o negócio, às vezes nem sentava e tal, e o áudio era fantástico, me isolava ali, eu ia, fluindo. Aqui no YouTube mesmo tem um canal do Carlos Valente. Ele gravou tipo praticamente tudo do HP Lovecraft. Eu deito à noite, eu li a obra do Lovecraft toda em papel que está ali. Eu sento, coloco. É um tipo de narração que funciona e é vídeo no YouTube. No caso dele, ele lendo no YouTube livros variados. Eu ouvi muita coisa com ele assim. A obra do Lovecraft, tudo que ele postou lá, eu ouvi. Chego em casa de noite, tô quente da escola, eu sento, aí tá lá meia hora. Eu pensei, essas meia horas aqui vão ser sentado aqui sozinho, de olho fechado, para esquecer um pouco de sala de aula e entrar no clima. É um mercado que está engatinhando, é um espaço gigante ainda, porque o pessoal na academia também, né, não só transporte, o pessoal que está na academia, é um ambiente fácil de você consumir esse produto também. Legal. Vamos para as rapidinhas agora, Rafael, ao final. A gente perguntou antes, você achou que era uma pergunta difícil, né? Se você pudesse sentar num café com uma personagem. Agora a pergunta é diferente. Se você pudesse sentar num café com um autor e bater um papo, qual autor e qual seria a pergunta? É, eu acho que seria. E da outra vez eu pensei tanto no café, depois eu refleti em 50 pessoas, assim, personagens para sentar no café. Eu sei que depois eu vou fazer isso também. Essas suas rapidinhas são as mais difíceis de todas. É. Eu tentaria com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ah, Eu fui legal. para Itabira, estive lá. E por 5, 6 dias, fiquei uma semana em Itabira, a cidade respira aquele poeta. Depois, durante o festival acontece dentro do Instituto Carlos Drummond de Andrade, Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade, e o Drummond foi um poeta muito importante na minha vida. Há aí uma biografia sendo escrita pelo Werneck há muitos anos, que eu sou louco para essa biografia sair, e eu queria sentar com o Drummond. Eu talvez nem tivesse uma pergunta tão específica, porque eu ficaria tão intimidado que eu ia falar assim com ele. O que era a pedra no meio do caminho, ou do que se trata a máquina do mundo que abriu diante dos seus olhos. Eu ia perguntar alguma coisa assim, eu ia perguntar, porque o Drummond tem uma coisa que eu gosto, que a pedra no meio do caminho é uma coisa assim que parece ser uma brincadeira tão boba, né? Tinha uma pedra no caminho, e não havia, né? Já começa com uma questão que os gramáticos odeiam. Tinha uma pedra no caminho, ele devia ter escrito havia. E aí, quando você olha, é, a frase tinha uma pedra no meio do caminho é a primeira frase do Dante Alighieri, né? A Divina Comédia do Dante Alighieri começa com nel mezzo del caminho de nostra vida, no meio do caminho de nossa vida. E o Drummond, super influenciado pelo Olavo Bilac e pelo Dante, um dos Aham. principais poemas do Olavo Bilac se chama Nel mezzo del caminho. A primeira frase do Dante virou um poema importante do Bilac, que foi um poeta que Drummond admirou, e depois o grande poema do Drummond que colocou ele no mundo era sobre o meio do caminho. Talvez eu falasse com ele, porque nos anos 30 ele foi criticado, colecionou as críticas que foram feitas a esse poema, uma crítica superficial, sem saber que ali ele estava fazendo uma brincadeira com o Dante Alighieri, com o Bilac e a pedra de Itabira, daquela grande mineração que existe ali. Talvez eu fosse falar com o Drummond sobre o básico, sobre a pedra no meio do caminho. Legal. E um livro, uma árvore e um filho. Você já fez, né? Um filho, um livro, árvore eu não sei, mas o que mais você busca? Ó, eu plantei uma árvore também. Eu plantei Ah, uma não, árvore aqui em casa o no pote fim do tá ano. No fim do ano, eu plantei muitas árvores, é uma coisa que eu já fiz, ainda bem. Eu legal. plantei um pé de lixia aqui em casa. No final do Ah, ano, a lixia fica em moda e é uma fruta tão gostosa, eu plantei. Então, eles falam que plantar árvore é fácil, o que difícil né, manter e cuidar, o filho principalmente fazer e pôr no mundo é facílimo, difícil mesmo é educar. E o livro é a mesma coisa. Então não adianta plantar uma árvore e ter um filho, porque tudo exige manutenção, cuidado, amor a longo prazo. Mas, desculpa, qual que é a pergunta? o que mais? O que mais?
Eu acho que é publicar mais livros, ter mais filhos e plantar mais árvores. Maravilha. Então, repetir a história aí, maravilha. Isso é muito bom. Um conselho para quem está querendo publicar livros, né, já tem os livros, está lá com aqueles projetos na gaveta já há bastante tempo, e tem medo do que aquilo vá para o público, tem medo, de repente, da crítica, tem medo desse processo que a gente conversou, né, que é um pouco tortuoso, é difícil, e está guardando projetos maravilhosos na sua gaveta. Qual o conselho para esse escritor? Se tiver inseguro, e é importante estar inseguro, eu sempre estou muito inseguro de tudo que eu estou fazendo e eu acho isso muito importante. Há um caminho, leitura crítica, no Threads, essa rede social que está aí crescendo muito, é muito fácil achar leitor crítico. Eu vejo várias pessoas falando, autores, eu quero ser leitor crítico, eu quero ser o primeiro leitor de uma obra, seria um prazer ler seu livro, mas eu vou criticar. Então, se você estiver inseguro, se você não tiver uma pessoa de confiança para ler, procure fora uma pessoa distante, é bom que a opinião dessa pessoa vai vir mais precisa, mais agressiva, e isso é importante, porque existe um ditado horroroso que diz que a diferença da arte para as outras atividades é que a arte não precisa ser bem feita. Tem gente que diz assim, qual é a diferença entre ser um carpinteiro e um artista? O trabalho do carpinteiro tem que ser bem feito, porque senão a pessoa vai lá, bate na porta dele e fala, a sua mesa não tá legal. Isso é mentira. O trabalho do artista tem que ser tão bem feito quanto o do carpinteiro. Então, o conselho é, esteja inseguro, procure um leitor crítico, da sua confiança numa rede social, não mande seu livro para qualquer um, conheça a pessoa antes, ouça a opinião, tente melhorar, estude, porque não dá para fazer um livro que tenha um saborzinho um pouquinho mais longo se ele não for um livro feito com muito cuidado, muito carinho, de uma área de que você conhece, se for falar de uma coisa muito longe da sua realidade, fique mais inseguro ainda e publique. Porque, assim, o Antônio Cândido, o grande professor Antônio Cândido, falou muito sobre o direito à literatura. É importante todo mundo ter acesso à literatura. E hoje em dia algumas pessoas falam, não é só o direito à literatura. Se você ter acesso a livros literários, a livros de não ficção que vão te acrescentar, que vão te tornar uma pessoa mais inteligente, melhor, mais capacitada, etc. E tal. É o direito também as pessoas publicarem. E esse direito é importante, as pessoas publicarem, se expressarem. Então, procure melhorar, procure estudar. Se você já estiver seguro e tiver um bom livro em mãos, não guarde, publique, porque o tempo passa e o mundo não fica parado esperando, corra atrás. É verdade, o tempo passa e aquela poeira na gaveta vai aumentando e você chega lá e vê que, nossa, olha quantos projetos aqui existiram que não nasceram, né, eu não permiti que nascessem, isso é importante. Rafael, muito obrigada pelo papo, adorei mais uma vez aqui um repeteco no canal, foi muito bom. Pessoal, eu queria falar que todos os links aqui do Rafael estão aqui abaixo na nossa legenda, então visitem a rede social dele, sigam ele, e eu vou colocar também os links dos livros dele aqui embaixo, principalmente os que foram comentados aqui hoje, para vocês comprarem e lerem e se deliciarem aí, não só com a Implacável que a gente conversou no episódio anterior, mas com vários outros aí que ele mencionou aqui no canal. Muito obrigada, Rafael. Olha, muito obrigado pelo convite. Quando quiser, me convide, eu venho com o maior prazer. Foi ótimo bater um papo contigo, foi super esclarecedor. Foi um momento de aprendizado, aprendi muita coisa bacana que eu vou colocar em prática, ouvir o livro do jeito que você ensinou, essa questão de exportar dados. Então, foi muito produtivo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu te agradeço e te parabenizo por esse espaço, Marcela. Muito obrigado. Agradeço. Tchau.